eu decidi fazer o meu top 15 de melhores armadores, melhores jogadores da posição 1 da NBA, da história da NBA, na minha opinião. Como é que vai funcionar isso aqui? Eu não estou indo por uma base necessariamente lógica. Eu estou indo com uma base no que eu conheço de NBA e a minha opinião. Vai ter jogador aqui que eu nunca assisti de verdade? Vai, porque né, não tenho 70 anos. Mas com o respeito à história que eu conheço e o que eu consegui assistir já de vídeos, etc. E outros aqui é puramente a minha opinião. Se você discorda de mim, quer dizer que você está errado, você é feio, você fede? Não, não necessariamente. Portanto, se você discordar de mim, você também não precisa falar que eu sou feio, eu cheiro mal e eu sou o quê? Não sei porra nenhuma. Essa é a minha opinião. Não gostou? Aí você deixa o like. E se você tiver gostado também, aí você deixa o like também, que ajuda nós. Vamos começando. Eu decidi não colocar o Luka Doncic entre os 15, por quê? Porque tá muito difícil, pra minha cabeça, assim, conseguir colocar onde o Luka realmente se encaixa, visto que ele tem, 6 anos de carreira, e a maioria desses outros caras aqui, vocês vão ver, tem mais de 15. Então, como fica um pouco injusto o parâmetro pra mim, de pensar, nossa, o Luka já é foda, assim, ele entraria num top 15 tranquilamente, mas ele tem 6 anos de carreira, os caras que vão falar aqui, todos eles têm mais de 10 já. Então eu deixei ele de fora como uma menção honrosa. Começando, em 15º, eu coloquei Walt Frazier, do New York Knicks, que jogou ali na década de 70. Se você não conhece muito sobre o Walt Frazier, ele foi 2 vezes campeão, foi o All-Star papo de 10 vezes, não sei agora de cabeça, mas foi All-Star várias vezes, e foi reconhecido, era reconhecido na época dele como um cara extremamente habilidoso e um dos melhores jogadores da história do time. Além disso, gente, você tem que olhar aqui, ó, pro estilo do homem. Olha isso aqui. Tem que ser considerado também. Você conseguir botar essa barbinha aqui e ainda ter uma capacidade de ter um swagzinho, tem que ser considerado também. Isso entra, conta ponto também. Depois disso, em 14º eu tenho o Kyrie Irving. Aí você, que às vezes você não assistiu tanto a NBA nos últimos 10 anos, você começou a acompanhar nos últimos 5, e você sabe que o Kyrie foi campeão, e você sabe que o Kyrie joga muita bola, ele é muito habilidoso, aí você vai falar, pô, 14º, você é maluco. Eu posso até ser maluco, mas essa opinião não é necessariamente maluquice. O Kyrie é ótimo, não tenho absolutamente nada necessariamente contra ele como jogador, inclusive eu gosto muito de assistir ele, mas o Kyrie, em termos de carreira, ele, ultimamente, pelo que observo na internet, anda um pouco superestimado. O Kyrie nunca foi, de fato, considerado o melhor jogador da posição na NBA. Nunca. E ouso dizer que na carreira dele, dificilmente houveram temporadas em que ele foi considerado um dos 3 melhores jogadores da NBA na posição, justamente porque tem outros caras aqui num nível muito alto. Ainda assim, não tô falando que o Kyrie é horroroso, afinal de contas eu tô falando que ele é o 14º maior jogador da história dessa posição pra mim. 13º lugar, Damian Lillard. Ah, mas o Dame não ganhou nada, o Kyrie ganhou um título. Se você quiser trocar o Dame com o Kyrie, pra mim não faz muita diferença. Porque eu acho que os dois são um pouco superestimados, apesar de serem 2 craques absurdos. Dame, no tempo que ele teve de carreira, os auges individuais dele foram, sim, maiores do que o Kyrie por mais temporadas. Pra não superestimar também o Dame, mas essa é a diferença de você ter jogado no Cleveland e você ter jogado em Portland. Correto? Ainda assim, se você quiser trocar a ordem desses dois, eu particularmente não sinto nenhuma necessidade de defender o Dame na frente do Kyrie. Eu acho que são jogadores em prateleiras próximas na história da NBA e, apesar disso, 2 monstros. Depois, eu coloco John Stockton. Aí você também fala, oh, John Stockton, recorde em assistências, papapá, um monte de roubo de bola. Outro cara que eu acho que, considerando a perspectiva histórica das coisas, é extremamente superestimado também. Peguem, de fato, quais foram as condecorações individuais da carreira do John Stockton. Ele, de fato, foi um jogador muito importante com a armação de jogo dele, mas também não ganhou nada. A defesa também tem absolutamente superestimado, porque você olha simplesmente o número de roubos de bola e fala, nossa, esse cara era absurdo, mas você pode ver também que o Stephen Curry liderou a NBA algumas vezes já na posição dele em roubos de bola, e ninguém nunca falou que ele é o melhor defensor da posição. Apesar disso, John Stockton aqui em 12º. Agora sim eu coloco um cara que realmente ele é um defensor histórico, que é o Gary Payton. Esse sim, em termos de defensor, a gente pode colocar o Gary Payton ali talvez como o melhor defensor da posição na história. Ofensivamente,
Ele tá abaixo até da maioria desses outros caras aqui, mas é um cara que teve, sim, um momento, assim, dentro da NBA que ele foi extremamente importante, que ele foi extremamente competitivo, levou um time dos Supersonics a lugares bem interessantes também, chegou na final de NBA. E até o Michael Jordan considera ele o melhor defensor da época. 11º, Gary Payton. Em 10º, eu coloco o Brody Russell Westbrook. Se você também não assistiu a NBA ali de 2015 até 2020, 21 até dá para considerar, você perdeu um auge muito, muito legal de acompanhar, que foi o do Russell Westbrook, individualmente um cara bizarro. Dá para argumentar que o estilo de jogo dele não favorece, de fato, o coletivo, talvez? Existe um argumento para falar isso e eu não vou necessariamente dizer que não tem nenhum fundamento. Ao mesmo tempo, cara, você pegar um nível individual, não é só porque ele foi eleito MVP e foi eleito MVP com média de triplo-duplo, etc. É o nível individual que a gente viu do Russell Westbrook nas melhores fases da carreira dele. Era assombroso. Hoje em dia, acho que as pessoas não respeitam tanto ele, mas aqui, na minha lista, Westbrook, você é top 10. Na frente dele, Jason Kidd. Jason Kidd, cara, é outro, assim, que no auge ele era talvez o melhor jogador da posição. Sim, teve esse momento ali, principalmente no começo do século. Levou um Nets bem meia boca para 2 finais de NBA também. E ele era considerado tipo um enxadrista das quadras, lia a defesa adversária com muita capacidade. E também era um defensor bom, foi peça importante, embora não necessariamente assim, essencial para o título do Dallas em 2011. Você pode olhar, nossa, eles tinham o Jason Kidd, mas era o Jason Kidd ali próximo dos 40 anos, um cara que foi importante, mas não foi assim, uma das 3 peças mais importantes do título, eu não diria. Acima dele eu botei o Bob Cousy. Bob Cousy, na época dele ali de 1820, era assombroso. A dominância, foi campeão várias vezes. E se vocês, eu não sei se chegou até as redes sociais de vocês, mas para mim, pelo menos, viralizou um pouquinho, um tempo atrás, a galera reagindo a highlights do Bob Cousy. E apesar de ser meio engraçado pensar isso, né? Eu assistindo o vídeo, fiquei um pouco impressionado com a capacidade técnica de um jogador da época dele, assim, eu acho que o Bob Cousy jogou na década de 50 e 60. E ainda assim, não é que você pode imaginar que nessa época os caras batiam a bola assim e arremessava e errava 10 de 11, saca? E não era assim, tipo, o nível técnico, as coisas que ele fazia já nessa época era absurdo para a época dele. Era realmente revolucionário e não é à toa que ele tem a grandeza que ele tem. É, claro que hoje em dia não parece necessariamente impressionante se você comparar com atletas de hoje em dia, mas ainda assim, em 9º lugar aqui com respeito à história do Bob Cousy. Em 8º lugar, né? E em 7º, Isaiah Thomas. Um pouco também, dependendo da sua interpretação, pode, para mim, ser considerado um pouquinho superestimado, porque o Isaiah Thomas é outro desses que nunca foi assim considerado um dos 3 melhores jogadores da NBA. Ele tinha um papel muito bom num time que funcionava de maneira excepcional. Em termos de talento técnico, assim, ele tinha até o Joe Dumars, que era num nível até relativamente próximo do individualmente assim do Isaiah Thomas. Apesar disso, respeitando também a história dele, um cara absurdo para a época dele, foi 2 vezes campeão, sendo o jogador mais importante. Não tô falando, né, que ele é nada menos, nada mais do que, para mim, tá aqui em 7º lugar na minha lista de melhores armadores da história. 6º lugar para mim, Steve Nash. Aí você pode pensar, nossa, você botou o Steve Nash na frente do Isaiah Thomas, botou na frente do Jason Kidd, blá blá, do Bob Cousy. A NBA que a gente assiste hoje em dia, poucos jogadores, assim, pouquíssimos jogadores têm mais influência sobre o basquete que a gente vê hoje em dia do que o Steve Nash. A influência que esse cara teve no basquete que a gente assiste hoje é absurda. Papo de... Estamos falando de Stephen Curry e dá para defender que logo abaixo o cara mais influente em termos de estilo de jogo já é Steve Nash. Em termos de a rapidez que ele jogava, a capacidade que ele tinha, o tipo de assistência que ele dava. Não era só que ele sabia dar passes espetaculares, não. Era o tipo de jogadas que ele construía
com esse Phoenix Suns principalmente. Além da eficiência nos arremessos, principalmente de 3, mas também de 2, do lance livre, para mim, Steve Nash tem com certeza capacidade aqui para mim de entrar nesse top 6 de melhores caras da posição da história. Em quinto lugar, também reconhecendo a história de Jerry West. Se você não conhece a história do Jerry West, você só sabe também que ele foi vice-campeão 752 vezes, você vai pensar, nossa, esse cara nunca ganhou nada. Ganhou uma vez, mas foi vice-papo de 10 outras. Apesar disso, cara, o Jerry West talvez seja o maior refém que a NBA já viu. Porque você vai atrás das informações de como foram essas séries que ele acabou sendo visto tantas vezes. E tem série lá de final de NBA que esse cara meteu, 40 pontos de média. 40 pontos de média. Sozinho. Então, realmente, esse time do Lakers, que foi tantas vezes vice, principalmente pro Celtics, era um time abaixo em que o Jerry West tentava a todo custo. E não conseguia. Apesar disso, foi campeão uma vez e ele era, assim, considerado na época dele, teve momentos assim que a galera falava que Jerry West era o melhor jogador do mundo. Ganhou um título, perdeu ali na final uns outros 9, não lembro de cabeça. É absurdo de pensar, mas ainda assim respeitem um pouco a história do Jerry West. Em quarto lugar eu coloco Chris Paul. Aí de novo eu peço. Começou a assistir a NBA depois de 2020, 2022. Com todo respeito a você, fico feliz que mais pessoas estão assistindo, mas aqui, para falar de Chris Paul, deixa pra gente que viu o Chris Paul jogar. Porque esse cara é absurdo, esse cara é animal. Mas não tem título, beleza, cara, mas ele foi... Tinha gente, até uns anos atrás, é que essa discussão caiu por terra com razão, mas tinha muita gente até uns anos atrás que defendia com motivos que o Chris Paul era melhor do que o Stephen Curry, individualmente. O que eu tô falando aqui não que eu concorde com isso. Mas o Chris Paul, na época dele, por muitos anos era uma unanimidade que o Chris Paul foi o melhor jogador da posição de toda a NBA, provavelmente ali desde, 2000 e pouquinho, 6 até papo de 2012, 2013, 2014. Ele era o melhor jogador da posição. Isso é para muito poucos. Sem falar no fato de que ele é um passador inacreditável, genial, tá? Que ele consegue orquestrar tudo que a gente falou de bom ali do Jason Kidd, você pode colocar ainda mais para o Chris Paul para mim, ainda mais. Não tem o título, quem sabe vem nesse último ano de carreira lá no Clippers. Eu acho que se a gente for pegar todos os jogadores da história da NBA que foram lendários, mas não ganharam o título, Chris Paul vai estar lá em cima com outros caras. Respeito também Chris Paul. Top 3, Oscar Robertson. É um desses caras que jogou muito tempo atrás, né? A maior parte da carreira dele foi nos anos 60. Não vou falar que eu sou um especialista em NBA dos anos 60 também, mas você vai ver também como se falava de Oscar Robertson na época, como se fala, as pessoas que são, de fato, têm mais experiência, né? Falam de Oscar Robertson, o bagulho era assombroso. Não à toa. Até o Russell Westbrook fazer o que ele fez ali em 2018, não, 2017, o Oscar Robertson era o único jogador até então com média de triplo-duplo numa temporada inteira. O apelido dele, não à toa, é Senhor Triplo-Duplo. Ele passou muito parte da carreira dele num Cincinnati Royals, que hoje é o Sacramento Kings, que é também você ficar um pouco enjaulado, né? Anos antes até do Oscar Robertson, foi campeão algumas vezes. Mas isso sim, quando eram, 5 primeiros anos de NBA. Depois disso, se tornou um time pior, que ele tentava carregar sozinho. Quando foi pro Milwaukee Bucks, já no fim de carreira, ele foi o fator decisivo pro time, com o Kareem Abdul-Jabbar, ser capaz de ser campeão em 1971, inclusive sendo um dos melhores times da história. Então, Oscar Robertson, a maioria das pessoas concordaria com isso aqui, que ele é top 3. Pra você, não precisa se importar muito com o que dizem, com o que as pessoas acham, pega o que você sabe de basquete e responda conforme a sua opinião. O melhor armador da história pra você é Stephen Curry ou Magic Johnson? Pra mim, tá? Da mesma forma que vocês estão opinando aí, por enquanto a enquete tá empatada. Eu coloco Stephen Curry em segundo. É um dos maiores nomes da história do basquete. Pode não terminar com uma carreira que é, por exemplo, top 5 de NBA, na opinião da maioria das pessoas, mas em termos de, maiores nomes que já passaram pelo basquete, caras que realmente mudaram a história do jogo, a gente tem que colocar o Curry com o devido respeito. Apesar disso, se eu coloquei ele em segundo é porque eu coloco o Magic Johnson em primeiro.
pega pra ver, tipo, o que se falava de Magic Johnson aqui, e é inacreditável. Primeiro que, se não fosse tanto ele quanto o Larry Bird, a NBA tinha morrido na década de 80. Morrido. Não existiria a NBA, a liga teria literalmente falido. Esses dois caras ajudaram a alavancar a NBA para um patamar que não teria acontecido se não fosse por eles. E digo eles, assim, individualmente eles. Se não fosse o jogador Magic Johnson, se não fosse o jogador Larry Bird. Ainda mais o Magic Johnson, ao meu ver. Primeiro que, a gente é do país que o futebol é lembrado como um futebol bonito, futebol arte. Magic Johnson é basquete arte, porra. Cunhou-se o termo de Showtime Lakers, não teria nada disso acontecido se não fosse Magic Johnson e a capacidade dele de transformar o jogo num espetáculo também, certo? Além disso, simplesmente falando de questões táticas, Magic Johnson é um dos jogadores mais importantes defensivamente até da história da NBA, pela importância dele de ser um cara da posição 1, do tamanho que ele tinha, capaz de defender em muito mais posições. Se a gente vê a versatilidade defensiva que se pede hoje em dia na NBA, começou muito a partir daqui também. É praticamente a NBA First Team em praticamente todos os anos da carreira dele. Uma carreira encurtada, sim, mas ainda assim. Então, assim, você tem como opinião o Curry? Ok, cada vez mais isso aqui vai virar uma conversa. Mas também tem que botar o tamanho real do Magic Johnson na parada. Pra mim, fica assim a lista. Deixa aí, eu sempre peço, deixem qual seria, na sua opinião, tanto aqui quem ficaria em primeiro entre o Curry e o Magic Johnson, mas toda a sua lista, se você quiser deixar pra gente debater um pouco mais.